Considere uma função cuja equação é esta daqui, ó, y é igual a ax, em que o a é um número real, não nulo, ou seja, o a pode ser 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3 e assim segue, mas não pode ser zero. O gráfico correspondente a esta função é este aqui, ó, uma reta. O que é interessante é que esta função pode ser crescente, como estamos representando agora, ou decrescente, como representaremos agora. A questão que eu tenho para você é: qual é a condição algébrica, ou seja, qual é a condição na equação para que você tenha uma função crescente ou decrescente? Neste vídeo, você vai descobrir tudo isso sozinho, usando a tua lógica, sem decoreba. Isso é muito interessante. Por isso, viaja comigo. Rapaziada, eu vou pedir que você primeiro resolva essa atividade sozinho e depois olhe a minha resolução. Você vai precisar do GeoGebra. Se você não sabe como baixar, dá uma olhadinha ali na descrição. A atividade pede para você ir no GeoGebra e digitar isso aqui, ó, y igual a ax. Vamos lá então, y igual a ax. Nós sabemos que o gráfico é uma reta. E reparem que neste caso, esta reta se refere a uma função crescente. Nesse outro caso, eu tenho uma reta que se refere a uma função decrescente. Mas vamos entender melhor o que é isso. Uma função crescente é aquela em que quando você aumenta o valor de x, o valor de y também aumenta. Ou, quando você diminui o valor de x, o valor de y também diminui. Viaja comigo aqui. Esse caso aqui, ó. Vou colocar um ponto em cima dessa reta para eu entender um pouquinho melhor. Aqui está o ponto A, que aparece aqui no cantinho. O x do ponto A é isso, o y é isso. Eu vou mexer ali no ponto A, vou movimentar ele. Eu vou pedir que você analise se o x e o y aumentam ou diminuem. À medida que eu estou subindo aqui com o ponto, o que está acontecendo com o x e com o y? Seus valores estão aumentando ou diminuindo? Ambos estão aumentando. Agora, se eu vir de cima para baixo, o que está acontecendo com os valores de x e y? Ambos estão diminuindo. Então, mano, é uma função crescente de fato. Você aumenta o x, aumenta o y ou o contrário. Agora, neste outro caso aqui, ó, vamos ver o que acontece. Observe os valores de x e y aqui, ó. O que está acontecendo com os valores de x? Estão aumentando. E os valores de y estão diminuindo. Olha só. O x está cada vez ficando maior e o y cada vez menor. Bom, mano, aqui é uma função decrescente. A função decrescente é aquela em que quando você aumenta x, y diminui ou o contrário. Quando o x diminui, o y aumenta. Então, aqui nós tínhamos uma função crescente, aqui uma função decrescente. E agora a gente quer conjecturar. Conjecturar é quando eu digo o que eu acho que é, sem conseguir provar. Qual é a condição em termos de a para que a função seja crescente ou decrescente? Para que ela seja crescente, o a tem que ser um número, manda lá, mano, um número positivo. Para que ela seja decrescente, o a tem que ser um número negativo. Então vamos lá. O item A, modifique livremente os valores de a no GeoGebra, eu já fiz isso. O item B, conjecture qual é a condição algébrica para que uma função desse tipo seja crescente. Se o a for positivo, a função é crescente. Essa é a resposta. O item C, conjecture qual é a condição algébrica para que uma função desse tipo seja decrescente. A resposta é: se o a é negativo, função decrescente. Mano, grava bem isso direitinho. Numa função polinomial do primeiro grau,
Quando o a é positivo, você tem uma função crescente, e se o a é negativo, você tem uma função decrescente. Só que a gente vai apresentar um argumento mais forte do que apenas conjecturar. A gente vai tentar provar isso que eu acabei de dizer para vocês. Para que a gente entenda isso, vamos lembrar o que é a taxa de variação média. Taxa de variação média é a divisão entre o ΔY pelo ΔX. Isso significa o seguinte, que a gente consegue com essa fórmula analisar a seguinte coisa. Quando o x aumenta ou diminui, o que acontece com o y? Ele aumenta ou ele diminui? É isso que a fórmula permite me dizer. No caso das funções polinomiais do primeiro grau, esse ΔY sobre ΔX sempre vai ser exatamente igual ao A. Eu preciso que você lembre o seguinte, numa divisão, para que um resultado dê positivo, você tem que ter um deles positivo e o outro positivo, mais dividido por mais dá mais, essa é uma possibilidade. A outra é que numa divisão eu tenha dois números negativos, porque menos dividido por menos dá mais. Então vamos supor que o A é positivo. Como que eu consigo chegar nesta conclusão aqui? Bom, se o A é positivo, então ΔY sobre ΔX também é positivo. E aí, o que pode acontecer? O ΔY pode ser positivo e o ΔX também, ou uma outra possibilidade é o ΔY e o ΔX também serem negativos. Vamos analisar caso a caso. Na primeira, ΔX ser positivo significa que o x está aumentando. ΔY ser positivo significa que y está aumentando. Então, neste primeiro caso, significa que aumentando o x, aumenta o y. Mano, se aumenta o x e aumenta o y, é uma função crescente. No segundo caso, significa, como aqui tem o menos, como aqui tem o menos, significa que diminui. Então, diminuindo o x, o que acontece com o y, diminui também. Mano, mas se diminuindo o x, o y também diminui, eu tenho uma função crescente. Então, seja olhando por aqui ou seja olhando por aqui, se o a é positivo, a função é obrigada a ser crescente. Agora vamos supor que o a é negativo. Como que eu concluo isso aqui? Para que o a seja negativo, vamos colocar um pouquinho mais aqui. Para que o a seja negativo, vou pegar a nossa caneta. Se o a é negativo, então o ΔY sobre ΔX também é negativo. Aí você tem que lembrar quando é que uma divisão dá negativa. Quando a parte de cima é positiva e a de baixo é negativa, ou ao contrário. Quando a de cima é negativa e a de baixo é positiva. Lembre-se que mais dividido por menos ou menos dividido por mais dá negativo. Então, supondo agora que esse a é negativo, você tem as duas possibilidades. Possibilidade número 1, a parte de cima ser negativa e a de baixo positiva. Possibilidade número 2, a parte de cima ser positiva e a de baixo negativa. No primeiro caso, esse mais indica que x está aumentando e o menos indica que y está diminuindo. No segundo é o contrário, indica que x diminui e y aumenta. Em ambos os casos, quando um aumenta, o outro diminui. Mano, se um aumenta e o outro diminui, a função, claro, é decrescente. Então, seja olhando por aqui ou por aqui, se você tem um a negativo é porque a função é decrescente. Obrigado pela atenção. Por favor, dê o seu like, comente, inscreva-se no canal, compartilhe este conhecimento e não esqueça, o poder é de você.